Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Ao episódio 24. Nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, negócios, ciências, artes e educação, para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Ananda Carvalho, diretora superintendente do Sebrae. Tudo bom? Tudo bem, Letícia. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Super prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda também ao Kids Talks. Obrigada. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Se você quiser saber mais sobre a empresa ou algum contato, tá aqui o QR Code na tela. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari, e G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Ananda é psicóloga, especialista em empreendedorismo e inovação, mestranda em gestão empresarial pela FGV, autora do livro Antes dos 30, Os Pilares da Autorrealização, que até está aqui na mesa. Foi secretária municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação de Manaus, CENTEP, 2016 a 2018. Fundou a Associação de Jovens Empreendedores do Amazonas, a AGE. Foi vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, CONAGE, 2017 a 2018, é membro Alumni Global Shapers Manaus, ligado ao Fórum Econômico Mundial. Exerceu o cargo de diretora administrativa financeira do Sebrae Amazonas, 2019 a 2022, e hoje é a atual diretora superintendente do Sebrae Amazonas. Ananda, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz a todos os convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que a Anandinha queria ser quando crescesse? Boa pergunta, Letícia. O que eu queria ser? Eu queria ser igual a minha mãe, que eu acho que também é um pouco do que toda criança projeta, né? Então, a minha mãe, ela fez carreira como executiva de empresas, né? Então, quando eu era criança, eu sonhava em ser que nem ela. Eu sou filha única, por parte de mãe. Então, quando eu era criança, a partir de 4, 5 anos, eu ia bastante a um ambiente de trabalho com a minha mãe. Nossa, né? sério? Que Sério, legal. ela me levava, né? Isso é uma dica, assim, que a gente fez muita diferença na minha vida, sabe? A minha mãe não me privar, claro que eu era bem comportadinha, né, gente? Mas não me privar de estar no ambiente de trabalho dela, de entender o que ela fazia. E isso me influenciou muito, porque minha mãe dava treinamentos, era palestrante, né? Gerenciava alguns projetos importantes. Então, eu fui aprendendo aquele ambiente, né, que coincidentemente era de empreendedorismo também. E eu não fazia ideia, Letícia, que isso ia me influenciar tanto que ia, hoje, na minha atuação, eu trabalho exatamente com isso. Já tive um negócio, então me influenciou a ter minha própria empresa, né? E hoje eu sou executiva de negócios atuando no Sebrae. Então, foi aí que começou o início da sua carreira? Eu diria que sim. Foi sonhando em ser uma executiva como a minha mãe era, né? Então, isso me estimulou e as coisas foram acontecendo. Eu conto um pouquinho dessa história no livro Antes dos 30, né? Como é que começou a minha trajetória. E uma coisa que eu aprendi é dizer sim para as oportunidades, né? Em alguns momentos, a gente vai participar de atividades que a gente não faz a menor ideia do que vai contribuir para a nossa vida, mas lá na frente a gente vai entender, né? Então, eu chamei isso de construir autoridade, desaprender aquilo que você já aprendeu a fazer de alguma forma na vida e vai precisar flexibilizar e fazer de forma diferente, né? Então, eu aprendi muito isso, participar de tudo que era oportunizado para mim naquele momento. E isso foi moldando os caminhos até eu me tornar executiva de negócios. Mas eu comecei como estagiária, aos 16 anos de idade. Nossa, muito nova, né? Bem novinha, né? Então, eu estava ainda no ensino médio. Eu nem estava cursando psicologia ainda. Então, foi outro ensinamento da minha mãe. Falou, você tem que começar a trabalhar cedo. Tudo que você for começar a fazer, comece cedo. Porque aí você vai construindo a sua própria trajetória.
E aí o estágio na Federação das Indústrias, também com a temática de empreendedorismo, foi a primeira experiência de trabalho que eu tive. E foi super importante para eu ter a base, né, do que era o mercado de trabalho, do que eu poderia contribuir, e até a minha escolha de carreira também, que eu acabei optando na sequência por cursar psicologia organizacional, né? Minha atuação sempre foi dentro de empresas, exatamente por aquele sonho lá com 4, 5 anos de ser executiva. Bom, o que a senhora definiria como empreendedorismo no contexto atual e como que você acha que isso se aplica aqui na região amazônica? Olha, essa é uma pergunta super importante porque a gente busca esclarecer para quem nos escuta, nos assiste, que empreender é um comportamento. Ser empreendedor é mais comportamental. E eu sei que vocês tiveram um podcast com o Sálvio aqui, que é expert em comportamento empreendedor, é nosso instrutor do Empretec, sabe muito. Então, toda pessoa que se diferencia naquilo que faz tem um conjunto de características que a gente chama de características do comportamento empreendedor que diferenciam essas pessoas da média das outras pessoas. E isso foi estudado por um psicólogo americano, inclusive, chamado David McLean. E ele baseou todo o seminário que a gente tem para empreendedores, que é o Empretec. Então, eu costumo até dizer, gente, nem todo empresário é empreendedor, porque a gente acha assim, empreendedor é o quê? É ser empresário. Não. É você ter comportamentos diferenciados da média, que você pode estar na sua profissão, você pode estar dentro da sua empresa ou dentro de outra empresa e você vai fazer diferença por onde você passa. Isso é ser empreendedor, em qualquer contexto, né? E, às vezes, você só ter um negócio no papel não significa que você seja um empreendedor. Nossa, que interessante. Você poderia explicar para o nosso público o que é o Sebrae Amazonas e o que ele faz? Com o maior prazer. Gente, o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, nós nascemos para apoiar aquele pequenininho, bem pequenininho mesmo, aquele, às vezes, que nem tem um negócio ainda, nem tem um CNPJ, que é a personalidade jurídica, né, é o CPF da empresa, aquele que está sonhando em ter um negócio. Então, se você que está nos assistindo agora tem um sonho de montar uma empresa, não sabe por onde começar, o Sebrae é para você, ele pode te ajudar. Se você já tem um negócio, está com algum desafio para crescer ou para se manter competitivo, o Sebrae também é para você, também é para te ajudar. Então, a gente consegue te ajudar com capacitação, treinamento para você, para os seus funcionários. A nossa especialidade é gestão de empresas. A gente sabe que muitas empresas vão à falência nos primeiros 2 anos porque não se prepararam para a gestão do negócio. Né? Então, muitas vezes, queima o investimento inicial. Porque elas não se prepararam o suficiente para poder Exatamente. Essa situação. E, gente, todo negócio ele leva um tempo para dar lucro. Às vezes, quando a gente entra sem conhecer um pouco o mercado, a gente acha que a empresa vai dar lucro no dia seguinte. E aí começam as dificuldades da empresa, né? Então, o Sebrae tem consultorias financeiras, consultorias mercadológicas. Nós temos programas que subsidiam parte dessa assessoria no seu negócio. Então, aquilo que você pagaria mais caro no mercado, o Sebrae, por ser serviço social de apoio, né, a micro e pequena empresa, ele pode subsidiar parte desse investimento. Então, ele barateia, né, o investimento da empresa nessa gestão de negócio, na capacitação do funcionário, na visão mercadológica, né, no acesso ao mercado. A gente coloca os nossos clientes para participar também de feiras, de missões técnicas, que ele vai buscar intercâmbios de outros conhecimentos. Nossa, né? Então, tem bastante coisa. Mas agora, o que o Sebrae não faz? Tipo, tem empreendedor que confunde o papel do Sebrae? Ah, tem. Isso é importante também. O que o Sebrae não faz? O Sebrae não é banco, então ele não empresta dinheiro, ele não faz o financiamento. Mas, financeiramente, ele pode apoiar você, ajudando a identificar linhas de créditos no mercado, com melhores taxas, menores juros, para você
fazer a sua proposta de financiamento para ampliar a tua empresa, ter capital de giro, iniciar o teu negócio, né? Então, isso a gente faz, nós temos parcerias com várias instituições financeiras para fazer isso. A gente ajuda a fazer o plano de negócio, né? Da empresa. Quem ainda não tem uma empresa no papel, está com ela na cabeça, a gente faz a modelagem de negócios, também junto com a pessoa. Então, isso é a maior confusão que tem. O Sebrae não é banco, mas a gente também ajuda, apoia o empresário nessa parte financeira. O Sebrae não é do governo, né? Nós não somos órgão do governo, nós somos da iniciativa privada, mas nós temos muita parceria. Então, o Sebrae, eu considero o Sebrae um hub, né? Então, a gente tem conexão com muitos parceiros que podem ampliar o teu negócio. Então, o Sebrae ele faz parte do que a gente chama de Sistema S. Então, dentro do Sistema S, a gente tem Sebrae, tem o SENAC, que é o Serviço de Aprendizagem Comercial, tem o SENAI, que é o Serviço de Aprendizagem Industrial. Essas duas instituições, elas são focadas o quê? Na formação da mão de obra da sua empresa. Se a sua empresa é indústria, o SENAI pode te ajudar com a qualificação dos seus funcionários na parte técnica. Se você atua no comércio, o SENAC pode te ajudar na parte comercial. E o Sebrae entra com a gestão. Então, por isso que nós somos Sistema S. É uma parceria onde cada um tem um papel importante para o crescimento dos negócios no Amazonas. Bom, agora, lembra o que a senhora disse? O que é exatamente o plano de negócios? Como é que funciona isso? Boa. O plano de negócio, ele é um documento onde você antecipa ali tudo o que você precisa planejar para o teu negócio dar certo. Então, quanto você precisa investir, como é que está o negócio, o mercado naquele segmento, em quanto tempo você vai ter o retorno do investimento. Então, tudo isso existe no plano de negócio, né? Para a empresa, não ir à falência? Isso, para minimizar os riscos de não acontecer, né, a falência, principalmente nos 2 primeiros anos, que é onde mais acontece. Mas também, com o plano de negócio, você consegue prevenir algumas situações que são do mercado. Por exemplo, no plano de negócio, você vai ver qual é a matéria-prima que você precisa para o seu produto ou para o seu serviço ser entregue para o seu cliente. Como que você vai entregar isso? Quantos fornecedores você precisa, né? Não é recomendado que você tenha um fornecedor só. Se ele te deixar na mão, se acontecer alguma coisa com a empresa desse fornecedor, você não consegue entregar para o seu cliente. Então, no plano de negócio, você consegue visualizar toda a cadeia que é necessária para essa entrega do teu produto ou serviço. Que é diferente, Letícia, isso é um conceito importante, do modelo de negócio. E o que é isso? O modelo de negócio, ele é uma ferramenta que a gente usa. Existem alguns mecanismos, sistemas que a gente pode usar para fazer a modelagem do negócio. A mais conhecida, e a que o Sebrae aplica com quem vai nos procurar, é o Canvas, né, que é uma ferramenta. Canvas significa quadro. Então, numa folha como essa, a gente consegue tirar a ideia que está na cabeça do futuro empresário. Pô, eu quero montar um negócio de sushi, pronto. Então, aqui no Canvas, na metodologia Canvas, um consultor, um atendente do Sebrae vai aplicar essa ferramenta com vocês, dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia. A gente faz o agendamento. Aqui vai passar para vocês já os canais que vocês podem procurar os serviços do Sebrae, inclusive esse. Então, vai aplicando com você. Depois de 1 hora e meia, você consegue enxergar o teu futuro negócio numa folha, num quadro, que é o Canvas. E isso te ajuda a conseguir montar esse negócio, né? Estava só na tua cabeça. Agora você já consegue enxergar no papel. Quais são os parceiros, como é que eu vou entregar, qual é a minha proposta de valor para o meu cliente, meu diferencial, né? Temaquerias tem um monte. Qual é o diferencial que você vai entregar para o seu cliente? Como você vai entregar? Quem é seu parceiro? Como é que você vai monetizar? Né? Vai ser só entrega, só delivery, ou você vai ter uma loja física? Então, são perguntas norteadoras em blocos que você consegue visualizar o seu negócio. E o plano de negócio é o passo seguinte. Né? Quando você vai aprofundar esse negócio que você já modelou e amadurecer esse teu planejamento. Aí já é o plano de negócio. Bom, agora quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas nessa região amazônica e como é que o Sebrae ajuda essas empresas a conseguirem se posicionar no mercado?
Nós temos alguns desafios, né? Pela própria característica da região, né? A nossa logística é muito cara, então produtos da empresas da área do comércio, né, sofrem bastante com isso, né? A gente tem em alguns produtos na indústria, na fabricação, alguns incentivos, graças a Deus e graças ao que tem na Zona Franca de Manaus, né, a legislação. Nós temos alguns incentivos justamente para compensar esse isolamento amazônico, né, que só a gente que mora aqui entende, né? Então, esse é um dos desafios, porque acaba que o custo de produção, o custo de distribuição, ele é mais caro, né? E a gente tem que acabar repassando um pouco disso para o preço, né? Para o cliente, para que o negócio consiga dar lucro, né? Então, esse é um dos desafios. O outro desafio, mas que o Sebrae está aqui para isso, é começar um negócio sem preparo. Então, a dica que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, muita gente chega no Sebrae e fala assim, o que está dando dinheiro? Né? Então, os nossos atendentes, eles não vão te dizer o que está dando dinheiro, porque a possibilidade de dar errado o teu negócio é altíssimo. Né? Então, você precisa identificar aquilo que você gosta de fazer. Porque começar um negócio já é desafiador. Se você não gostar daquela área, é pior ainda. Vai dar trabalho, gente, não se iludam. Vai dar trabalho abrir uma empresa. E principalmente, se você não se preparar antes e só decidir ali na hora, se for uma área que você não gosta, que você não suporta, uma hora você não vai fazer isso com maestria, você não vai fazer isso com gosto. Então, meio que vai ficar ruim o seu negócio. E se não tiver principalmente um diferencial, o seu negócio ele vai ficar igual aos outros. Eu lembro que eu tinha falado isso na entrevista do Risato, que o negócio ele precisa ter um diferencial, senão ele vai ficar muito genérico. Isso. E não vai ter a sua própria marca lá que você pode avançar aos outros. A sua identidade, exatamente isso, né? Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Se você quiser abrir um negócio pensando só no que dá dinheiro, né? Eu quero largar meu emprego porque eu não gosto do meu emprego, eu quero ser independente. Gente, o empresário é quem mais tem patrão na vida. E patrão que exige, que é o cliente. Quando você está no mercado de trabalho normal, você tem que o seu horário, né? Você tem uma liderança, tem os seus desafios, mas no seu negócio você tem que fazer o seu salário, o salário da sua equipe, o lucro da sua empresa. Um outro desafio, né? Muito empreendedor confunde o seu bolso pessoa física do bolso da empresa. O dinheiro da sua empresa é da sua empresa. E você vai determinar um valor que você vai fazer retirada por mês para você, como dono da empresa, né? Que é o que a gente chama de prolabore, né? Que é o salário do dono. Então, muitos negócios também quebram por essa confusão que o empreendedor faz de achar que o dinheiro da empresa dele ele pode ir lá tirar quando ele quer, para ele como pessoa física. E esse planejamento financeiro também o Sebrae ajuda o empreendedor a ter esse esclarecimento, a ter esse planejamento, né? Mas quando você tem o comportamento empreendedor, entende isso e se prepara, continua sendo desafiador, mas você vai vencendo etapa por etapa, com a ajuda necessária, com a conexão necessária e com a vontade que você tem de prosperar. Então, é para isso que a gente existe, né? Mas você tem que ter identificação e saber que qualquer decisão que você tome na sua vida, é preciso muito suor, né? Para que você consiga construir e ter a prosperidade nisso. E nós estamos aqui também para dar as mãos para você que tem esse sonho. Bom, agora já falamos muito sobre desafios, agora sobre oportunidades. Quais são as oportunidades aqui na região amazônica e também no Brasil para empresas? Olha, a Amazônia ela está muito em pauta, né? Sim. Então, uma dica também para os empreendedores que nos assistem é identificar como é que a gente pode aproveitar essa visibilidade, né? Essa vitrine amazônica para identificar o que a gente chama de negócios verdes, né? Como é que a gente pode aproveitar isso para se projetar. As pessoas mundialmente estão procurando consumir mais produtos daqui,
né, por todo esse apelo. Então, é aquilo que você falou um pouco. Como é que você pode diferenciar o seu produto ou o seu serviço? Inclusive, o serviço ele é o segmento que mais cresce. Porque quando você vai lá para a modelagem de negócio, às vezes você consegue testar um serviço de forma mais barata do que você fabricar um produto novo, ter todo o investimento, prototipar isso, né? Então, é por isso que a tendência no serviço cresce um pouco mais. E isso é oportunidade, né? Porque as pessoas pensam, nossa, o que eu vou investir? Né, eu vou pensar no produto do zero, que vai ter que prototipar, eu vou ver se meu cliente vai... Até isso vai tempo e bastante recurso. Né? Mas também tem oportunidade aqui, principalmente com essa questão de negócios verdes. Então, o serviço ele agrega muito mais valor e, às vezes, você consegue colocar uma margem de lucro mais alta pelo diferencial na entrega. Então, eu tenho uma temaqueria. Mas qual o diferencial do serviço da tua entrega da temaqueria? Que vai fazer eu, Ananda, preferir ir na tua temaqueria do que da do João, da Maria, né? Então, qual é o teu diferencial da tua padaria, do teu restaurante, enfim, da tua loja, na entrega do serviço? E se isso fizer a diferença para o meu cliente vai estar disposto a pagar mais caro por aquela personalização de serviço, por aquele encantamento, ou por aquele pós-venda, que é o diferencial, né? Então, tudo isso a gente vai ajudando a encontrar qual é o diferencial daquele negócio. Agora, entrando no aspecto de empreendedorismo, quais são as habilidades essenciais que cada empreendedor precisa ter? Eu acho que a iniciativa, né? Vou pegar um pouco daquilo que o David McLean já estudou. E foi um estudo interessante. Ele pesquisou características de empreendedores de países desenvolvidos, pessoas que tinham negócios, e características de empreendedores de países subdesenvolvidos. Então, nesse estudo, ele cruzou e ele identificou 10 características que ambos tinham, independente do ambiente do país, seja de país de primeiro mundo ou países subdesenvolvidos. Então, ele identificou que quem tem essas características, e aí está iniciativa, persistência, correr risco calculado, porque quem empreende tem que correr risco, né, gente? Não tem como você ficar na sua área de conforto, porque você nunca vai avançar. Exatamente. Só que correr risco calculado não é teimosia. O nome já está dizendo, é correr risco calculado. Não correr um risco que você já sabe que você vai perder. Exatamente. Então, é ponderar perdas, ganhos, né? Saber até onde pode arriscar, buscar ajuda. Então, busca de oportunidades, né? A busca de inovação também são características que diferenciam. E aí, voltando para o que a gente falou logo no início, né? Onde você estiver, pode até não ser numa empresa própria, mas na empresa onde você trabalha, na comunidade que você atua, são características que você lança a mão delas, não é? Iniciativa, busca de oportunidades, busca de informações, persistência. A gente não tem que ter na escola, na comunidade, na igreja, no lugar onde trabalha, aqui para fazer os programas no podcast. Também precisa. Não precisa de tudo isso? Precisa. Então, essas são as características do comportamento empreendedor. Algumas pessoas, elas têm de forma mais aguçada do que outras. Né? Então, o que esses estudos descobriram? Que é possível desenvolver as características. Como é que desenvolve? E aí a gente tem algumas ferramentas. Algumas pessoas têm mais predisposição, né? E outras precisam de um empurrãozinho a mais. Então, já tem algumas técnicas, ferramentas, treinamentos. No Sebrae, eu posso indicar para você o Empretec, que é um seminário da ONU. No Brasil, só o Sebrae tem a chancela de aplicar. Nós temos turmas todos os meses, então aqui nos nossos contatos você pode entrar em contato, ver quando vai ser a próxima turma e já se inscrever. Né? Você quer desenvolver essas características do comportamento empreendedor, o Empretec, sem dúvida, é o mais indicado. Né? E aí a gente tem várias outras ferramentas de mercado, a própria programação neurolinguística, mentorias, né? Coaching, vários livros, a própria literatura também te ajuda. Eu também tenho uma pergunta. Qual é a diferença de treinamento e mentoria? Boa. Treinamento é material didático, sala de aula, pode ser sala de aula online ou virtual. Então, você tem ali um conteúdo programático com início, meio e fim. Né? A mentoria são sessões individuais ou coletivas
que você tem um mediador, e diferente do treinamento, onde você tem aquela programação de curso, de conteúdo, como a gente tem na escola. Né? Dentro do conteúdo de português, eu tenho determinadas temáticas que eu vou passando de série em série, eu vou transferindo esse conteúdo, os alunos vão tirando dúvida e a gente vai fazendo exercício. Então, é um treinamento. Né? A diferença é que existem treinamentos mais curtos e outros mais longos, como é a cada série de uma escola. Mentoria não, são sessões mais curtas, direcionadas, onde você tem a liberdade de falar, Letícia, eu estou com um problema na minha empresa. E o meu problema ele é financeiro, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Você pode ser um mentor financeiro de empresas, por exemplo. Né? Uma pessoa que tem muita experiência nisso, então eu quero para ser meu mentor. Aí o mentor vai dizer, olha, pela minha experiência, eu já fui CEO da empresa tal, já fui diretor da empresa tal, já fui conselheiro da empresa tal. No que eu vi, você tem essas opções. Vamos construindo juntos os caminhos. O que é mais importante para você? Então, são técnicas que o mentor usa dentro daquela especialidade para te ajudar a tomar algumas decisões e fazer você agir na direção daquele teu objetivo. Não é o mentor que decide por você, mas ele te ajuda a visualizar melhor a situação e você te levar para o caminho. O objetivo que seja mais adequado para você. É mais personalizado. Né? A mentoria ela tem mais flexibilidade. O treinamento, não. Você tem que ter um certo alinhamento, porque você pode ter 20 pessoas na turma com diversos desafios e não vai dar para tratar um por um de forma personalizada. A mentoria, você já consegue fazer isso. Agora, eu poderia contar pra gente uma história inspiradora que você testemunhou, assim, e que te inspirou a ser o que você é hoje? Ai, gente, tem várias histórias que me estimularam, mas acho que eu já acabei falando de uma, né? Que não tem como, e eu vi que você tem super identificação com isso, porque aqui nos bastidores eu já vi que você trabalha com seus pais, que são super modelo para você. Então, uma inspiração para mim, sem dúvida, foi a minha mãe, né? Foi a base que eu construí tudo que eu sou, que eu modelei, né? Não só profissionalmente, mas como caráter, né? Minha mãe veio de família humilde, passou necessidade na infância, enfim, teve uma casinha de madeira. Então, quando eu nasci, já estava em condições melhores, mas a família cresceu pelo estudo, né, da minha mãe. Também começou a trabalhar cedo, perdeu a mãezinha cedo. Eu não conheci minha avó materna. Né? Minha mãe perdeu a mãe dela com 17 anos, então também teve que trabalhar muito cedo. E com isso me passou muitas lições, né? Como eu disse, eu sou filha única por parte de mãe, então a possibilidade, gente, de eu ter sido mimada era altíssima. Eu entendo muito bem isso, porque eu também sou filha única. Olha aí, tá vendo? Então já vi que seus pais também souberam dosar bastante isso, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe muito carinho, mas a criação foi muito pé no chão. Né? Minha filha, a vida é assim, comece a batalhar cedo, seja dona da sua independência, né? Não dependa de ninguém, das pequenas coisas. Comece a dirigir cedo, trabalhar cedo. Então, com 12 anos, eu já queria pegar no carro. Nossa, né? 12 anos. Com 12 anos, eu já queria pegar no carro. Então, assim, a gente vai construindo e projetando, né? Em cima dessas histórias inspiradoras. E aqui um vídeo modelo foi muito a minha mãe, né? Que construiu do zero a autoridade, né, pela pessoa que ela se tornou reconhecida no mercado, por aquilo que ela construiu com muita integridade. Então, eu absorvi muito esses valores. E não foi algo forçado, foi algo que ela me propiciou naturalmente. Né? Só que a escolha é nossa. A gente pode viver em todo esse ambiente e escolher não seguir. Né? Então, eu também sou muito grata a Deus por ter tido discernimento e pessoas que entraram na minha vida ao longo dessa inspiração. E aqui eu lembro também a minha primeira gerente lá na Federação das Indústrias, que me ensinou muito dentro do ambiente de trabalho. Né? O meu primeiro presidente lá na Federação das Indústrias, olha só, gente, seu Antônio Silva. Ele é meu presidente no Sebrae hoje. Nossa! Olha só como a vida é muito louca, né? Então, me deu a oportunidade lá atrás, com 16 anos, no meu primeiro estágio, e hoje também meu presidente no Sebrae. Então, muito grata a Deus por trazer pessoas certas na nossa vida, eu acredito muito nisso, né? Na atração de pessoas boas,
colegas também que eu aprendi bastante ao longo dessa trajetória. O associativismo, né, com a AGE, Associação de Jovens Empresários. Quando eu comecei a conviver nesse meio, eu senti vontade de empreender. Então, desde criança, eu ia com a minha mãe para esses ambientes, né? Orientar pessoas que queriam empreender. Quando eu comecei a viver no associativismo, junto a jovens empresários, eu falei, cara, eu quero experimentar isso do outro lado do balcão. Então, eu quero viver na pele o desafio de empreender. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque realmente é um desafio empreender no Brasil, né? Uma alta carga tributária, todos esses desafios que a gente já falou anteriormente. Mas eu cresci muito, inclusive, na forma de orientar os empresários. Então, quando eu fui para a Prefeitura de Manaus, que também passei por lá na minha trajetória, fui secretária municipal com 24 anos. Nossa! 24 anos. E aí, eu já tinha tido a minha empresa, né, uma empresa de treinamento e consultoria, e também tinha... a minha primeira empresa foi uma empresa na área de comércio de açaí. Então, eu tinha tido uma experiência em serviço e em comércio. E ali eu identifiquei que a minha área é serviço. Lembra da dica? Gente, façam o que você gosta. A minha experiência com açaí foi excelente, mas não é a área que eu me identifico, o comércio. Eu me identifico com o serviço, né? Então, experimentar isso me ajudou a refletir o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então, tudo foi um aprendizado super importante para o que eu faço hoje. Bom, agora quais são os seus objetivos de carreira ao longo prazo? O que você planeja fazer? O que, tipo, projetos e etc. Aqui eu até te mostrei uma brincadeira que tem no livro, né? Sim. Aqui no final do livro, que foi um produto da pandemia, né? O que estava muito claro para mim, Letícia, era o meu propósito de vida, né? Por tudo que eu vivi, eu queria ser instrumento de alguma forma para que mais jovens tivessem oportunidades que eu tive e soubessem identificar essas oportunidades. Então, por isso que eu escrevi o Antes dos 30, né? E aqui no final tem justamente a trajetória. E aqui no finalzinho tem assim, lendo, né? Sim. Lendo, justamente porque eu sei que tem muitas oportunidades à frente na minha vida. O que eu posso dizer é que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço no Sebrae. Até pela história da minha mãe como executiva, também que passou por essa organização. Eu digo que eu tenho um DNA do Sebrae. Então, eu sou extremamente feliz naquilo que eu faço hoje, né? Mas também sempre aberta a novos conhecimentos, a novas oportunidades. Então, assim, no meu propósito de apoiar jovens a encontrar o seu caminho dentro do empreendedorismo, é o que eu quero fazer para a vida. E estou muito feliz fazendo isso no Sebrae, que é o que eu faço hoje. Bom, agora entrando no assunto de família. Qual é o papel da família no apoio ao empreendedorismo e como você equilibra a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Olha, você ter o apoio da família é fundamental, gente, porque é muita abdicação, sabe? É muita dedicação e nos primeiros momentos de você quer abrir uma empresa ou está empreendendo, você vai passar muitos momentos mergulhado no teu negócio, né? E isso vai te tirar de alguns momentos com a família, pelo menos no início, o que é natural. Então, isso precisa ser muito conversado com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, né? E juntos encontrar um caminho de como equilibrar isso. Mas isso não pode ser a rotina eternamente, porque senão começa a desequilibrar outros campos da sua vida. Nós não somos só trabalho, né? A gente não vive para trabalhar, né? O trabalho é justamente para a gente viver com qualidade, né? Com qualidade e abundância. Eu sou cristã, eu acredito muito naquilo que Deus prometeu para a gente, né? Ter vida em abundância. O nosso trabalho, ele é instrumento para isso. Se ele está te privando disso por um longo tempo, tem alguma coisa errada. Então, assim, a família é a base de tudo, para estar junto com você nisso. Então, buscar equilibrar ao longo do tempo o trabalho com a vida pessoal, com a qualidade de vida, é super importante. Conheço muitos profissionais, empresários conhecidos como empresários de sucesso, mas quando você vai aprofundar, você vai ver que é uma pessoa que está com a saúde super comprometida,
Que ela não tem uma base familiar boa, que os filhos não falam com ela. Isso. Aí vale a pena? Não. Não, dessa forma não, né? Então, é importante, se você está nesse momento, nessa situação, de que forma você pode rever, né? Aí, de repente, busca ajuda, busca uma mentoria, conversa, dialoga com essa família, como é que a gente pode mudar isso juntos, conversa com seu sócio, né? Busca apoio de uma consultoria, enfim, são diversas possibilidades, dependendo da ocasião, para te tirar dessa situação, porque não é saudável. Mas no início, ela é necessária. Então, é importante a gente ter consciência disso. Todo negócio no início precisa de um olhar maior, de uma dedicação, que muitas vezes vai te privar de coisas que naturalmente você faria diferente. Mas isso não pode perdurar por muito tempo, né? E até isso, no plano de negócio, você tem que prever, né? Não só o dinheiro investido, mas toda essa dedicação de tempo também que você vai precisar nos primeiros anos, né, ali da empresa. Bom, agora qual conselho você daria para o jovem empreendedor que está assistindo o nosso programa? Como é que ele deve começar o seu negócio? Olha, gente, acredita no teu sonho. Identifica o que você gosta de fazer. Eu vou insistir nisso. O que você é bom em fazer? O que você gosta de fazer? Né? E tem até um exercício que eu coloco aqui no livro. É um livro super prático, gente. Tem várias perguntas e exercícios super práticos, até para você ir se conhecendo. Se você ganhasse na loteria hoje, ou seja, você não precisasse mais se preocupar com dinheiro, o que você faria para preencher o teu tempo? Ah, eu viveria um ano sabático. Tá, mas depois que você cansar de tudo isso, que cansa também. O que te daria prazer em fazer? Provavelmente ali tem uma luz, nesse exercício ali tem uma luz daquilo que você se identifica e que você faria na tua vida e pode se transformar em uma oportunidade de negócio para você ou numa oportunidade de trabalho para você começar a se identificar. Então, o primeiro ponto é isso, identificar no que você tem competência, o que você gosta de fazer, e o resto é desdobramento disso, porque vai ter muito suor, vai ter muito desafio. Então, o importante é estar convicto da tua base, né? Da tua base, do que você gosta de fazer. E deixar também o Sebrae à disposição, porque a gente também apoia, desde esse momento que você não sabe muito ainda o que quer fazer, até o momento que você já tem uma empresa super de sucesso e quer crescer no teu negócio, e às vezes o crescimento também é doloroso, né? Às vezes você mudar de uma faixa de empresa, você começou com uma microempresa, um empreendedor individual, né? Para quem está começando, gente, a melhor indicação é começar como microempreendedor individual, que é uma modalidade que você tem o CNPJ, o custo dele é muito baixo, né? Você vai pagar até R$ 72 por mês, e aí já está incluso lá o seu INSS, todos os impostos de forma bem simplificada. Então, a forma mais rápida, barata de começar o seu negócio formalmente é como MEI, microempreendedor individual. O Sebrae faz todo o atendimento do MEI, desde o registro da sua empresa até a declaração do seu negócio, toda a formalização do MEI e a capacitação. Inclusive, vou dar um spoiler para vocês, posso? Pode. Olha só, gente, no dia 14 de maio vai acontecer um evento para microempreendedores individuais lá no SESI Clube do Trabalhador, tá? Que a gente chama de Semana do MEI. É 14 e 15 lá no SESI, mas vai ter atividade durante a semana toda. E lá vai ter um conteúdo riquíssimo para quem quer abrir um negócio ou para quem já é MEI e quer crescer. Tá? Então, são dias que a gente está dedicando exclusivo para isso. Tá? E aí, o futuro é só sucesso, né? Então, eu indico começar como MEI e aí depois a gente vai ajudando ao crescimento da sua empresa. Bom, agora vamos para o nosso quadro A Hora da Caneca. Um oferecimento Olha Caneca. Uma lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou seu evento precisar de uma caneca linda como essa, fale com o pessoal da Olha Caneca. QR Code no canto do vídeo. Roda a vinheta! Ok. Bom, eu irei fazer algumas perguntas aleatórias ou pessoais e você responde do jeito que você quiser. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Se tivesse que escolher uma celebridade em qualquer tempo da história e no mundo para um jantar de mentoria gratuita, qual seria? Eita, tem tantos. Tem um que eu gosto muito, que é o Alfredo.
o Alfredo do G4. Já tive a oportunidade de assistir alguns treinamentos com ele, mas um jantar de mentoria seria legal, mais personalizado. Bom, em Manaus, Presidente Figueiredo, quando você tá no carro, qual música não pode faltar na sua playlist? Música que não pode faltar? Olha, eu ouço tantas músicas, não tem uma assim específica que não pode faltar, mas Playlist também serve. playlist também serve. Eu gosto de um pagodinho, né? Alto astral. Ai, pagodinho Pra, é muito não bom. é bom? É bom. Gosto de um pagodinho, gosto de começar alto astral. Bom, se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Um superpoder. Eu acho que seria de ajudar. Quando eu vejo um problema, uma pessoa que eu quero resolver logo. Então, eu acho que seria ter a capacidade de resolver o problema para as pessoas. Nossa, isso seria muito bom. Não seria bom? Hoje, 9 de abril, é o dia dessa gravação, né? É o dia Peraí, só um minuto. Ok. Hoje, 9 de abril, é o dia da biblioteca, o dia dessa gravação. Qual é o seu livro ou livros preferidos que não pode faltar na sua estante? Tem alguns. Inclusive, aqui eu indico, né, alguns. Tem o Poder da Ação, do Paulo Vieira, que eu acho super legal. Eu tenho esse, mas só que o da Turma da Mônica. Que é o infantil, né? Aham. Tem. Mas aí, aos poucos, você pode ler o outro, que são as novas versões deles, né? Geração de Riqueza, que é do Paulo Vieira também. Ele fala muito sobre as crenças que você precisa fortalecer em você para ser próspero. E quando ele fala de crença, gente, não tem nada a ver com religiosidade. É crença que está aqui, ó. E aí, como psicóloga, eu posso falar. Se você tem uma limitação aqui, você pode ter todo o apoio que não vai rolar. Então, primeiro destrava a sua mente. E o Geração de Riqueza é um livro bacana para isso. Tem o do Primo Rico, que é do mil ao milhão sem cortar o cafezinho. Eu sei, isso eu vi na biblioteca. Esse é bom também, né? Ele é um livro um pouco mais técnico sobre investimentos. Então, eu não sou uma expert em investimentos, mas desde criança eu sei que eu preciso poupar e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Foi algo que eu aprendi nos fóruns que eu participei. Mas eu não sou da área de finanças, eu sou psicóloga, né? Então, como fazer isso sem ter tanta profundidade, porque eu não vou me tornar uma especialista no mercado financeiro. Então, esse é um livro bacana para você trabalhar sobre isso, né? E não podia faltar, gente, qual foi a ideia de fazer antes dos 30? É reunir tudo isso que eu aprendi antes dos 30, inclusive os livros, os treinamentos que eu fiz, né? Algumas experiências que eu disse sim, alguns erros que eu cometi, né? Tem 3 capítulos, ele é super gostoso de ler, então a ideia foi compartilhar um pouco disso para ajudar quem está começando. Tá? Então, aqui também tem dicas interessantes de livros e cursos, né? Para vocês fazerem. Bom, agora o Kids Talks tem um presentinho para você. Opa! A nossa caneca do programa. Ai, gente, eu já estava de olho ali quando você fez ali a divulgação. Olha que show! Muito obrigada, gente. Ó, adorei. Obrigada. Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Já? Pois é, Passou tão rápido. Então, dele depois. Tá. Você tem alguma pergunta que eu não fiz e que a senhora gostaria que eu fizesse? Eu tenho sim. Não me mate de curiosidade. Quero saber como é que você concilia a tua vida profissional, da pessoal e da escolar. Isso é meio complicado, porque a gente não é exatamente concilia, entendeu? A gente meio que a gente planeja, a gente tem sempre uma agendinha que eu sigo essa agenda. E aí os trabalhos escolares, o que tem de escola para fazer, eu faço normalmente na biblioteca da escola ou do lado da biblioteca da escola, para não dar muito trabalho quando eu chegar em casa, já poder treinar os roteiros, etc. Já vai adiantando ali. Já vai adiantando ali. Aí os trabalhos que são manuais, eu reservo um tempinho lá no sábado, nos finais de semana. E também na minha vida profissional, que no caso é aqui no podcast, eu sempre treino nos domingos, no finalzinho da tarde, e às segundas, para eu treinar o roteiro, eu estudar um pouco sobre o que
convidado ele vai falar, o que ele vai pensar, como eu deveria responder essa pergunta, será que dá para eu adaptar essa pergunta? Eu sempre faço esses questionamentos para quando chegar na hora da entrevista, ser uma boa entrevista e uma entrevista que seja muito legal. Parabéns. Gente, tá vendo o que a gente falou agora? Alguma dúvida que ela tem várias características do comportamento empreendedor? Então tá aqui. Letícia é uma empreendedora. Muito obrigada. Queria exemplo do que é empreendedorismo, tá aí. Agora, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Gente, olha, espero que vocês tenham gostado, primeiramente, desse nosso bate-papo, né? Deixar o Sebrae à disposição, novamente, mas, acima de tudo, incentivar você a acreditar naquilo que você sonha, independente da profissão que você escolher, ou do negócio que você está nesse momento, né? Uma coisa que eu aprendi, tudo na nossa vida tem pelo menos 2 ou 3 opções de caminhos a percorrer, né? O mais desafiador para a gente é tomar a decisão. Então, que você consiga aí estar com as pessoas certas, com as conexões certas, com o apoio certo, para tomar a melhor decisão possível. E, se a gente puder ajudar com isso, o Sebrae vai sempre estar à disposição dos nossos empreendedores. Bom, agora, em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Pronto. A minha, pessoal, eu estou no Instagram, no anandacarvalho.n. É um Instagram que eu uso. Também estou no Facebook como Ananda Carvalho, fiquem à vontade. LinkedIn também, Ananda Carvalho. E o Sebrae também, Sebrae AM, está em basicamente todas as redes sociais com esse mesmo @, tá? Mas a gente vai colocar aqui na telinha também todas as redes sociais do Sebrae, o nosso site. Você tem muito treinamento online. Ananda, não estou com tempo para sair do meu negócio para fazer. A gente tem muita coisa online, rápida, pílulas de conhecimento que você pode estar lá no seu negócio e você pode estar aprendendo, tá? Então, na nossa loja do Sebrae também tem muito isso. Tem o nosso 0800 570 0800. Olha, eu tenho uma dúvida, eu quero marcar uma consultoria, quero marcar lá minha sessão de modelagem de negócio, eu quero formalizar meu MEI. 0800 570 0800. A gente vai te atender com o maior prazer. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado do nosso programa, por ter reservado esse tempinho para a nossa entrevista. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. Virei fã. Muito obrigada. Bom, vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Lembrando, agradecemos aos nossos patrocinadores, FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Se você quer saber mais sobre a empresa, tá aqui o QR Code na tela. Fatiar. Quem experimenta prefere fatiar e Jaqueta, um jeito simples e descomplicado de investir. Se você gostou, já curte, compartilhe, já mostre para os seus amigos e já comente para ajudar no engajamento. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio. Tchau! Ai, foi muito bom esse bate-papo. Eu gostei também. Muito bom.